Na aula de hoje a gente vai é, começar o estudo aí dos métodos de resíduos ponderados. Aqui a gente vai fazer o caminho inverso do que a gente vem fazendo. A gente tem começado sempre pelo um funcional para chegar na solução do problema da equação diferencial. Então a gente está partindo lá do funcional da energia potencial dos problemas de mecânica dos sólidos para conseguir soluções aproximadas dos problemas de valor de contorno associados a eles. Aqui vamos fazer o caminho inverso, a gente vai começar pela equação diferencial. Então vai ser legal que a gente vai começar pela equação diferencial e gerar soluções aproximadas. Nas próximas aulas a gente vai fazer o caminho inverso. Então vamos pegar, sair da equação diferencial e chegar no funcional. Então lembrando do cálculo racional, a gente saía do funcional e recuperava a equação diferencial. Então aqui vai fazer o caminho inverso, vai ser legal para a gente dominar tanto problemas que a gente possa utilizar lá o funcional que a gente tem em mãos, quanto problemas onde a gente só tenha a equação diferencial disponível. Beleza? Então vamos lá. Então para avaliar, vamos começar aqui pela nossa barrinha 1D. Tá? Então nosso probleminha clássico, a gente viu o quê? Que o problema de valor de contorno associado ao modelo de barra 1D, ele exige a gente solucionar essa equaçãozinha diferencial de segunda ordem no nosso domínio ômega que vai de 0 até L. Tá? E, dadas as condições de contorno, por exemplo, para esse problema da figura, a gente tem a nossa condição de contorno essencial, que é o valor da função u em x igual a zero tem que ser zero, e a derivada primeira vai aparecer aqui uma condição de contorno natural associada a ela. Então, a gente vai ver lá que a derivada primeira de u em L vezes z vai ter que ser igual àquela função aplicada acima a zero. Então, notem, uma vez que a gente pega e tem um problema, resolve o problema de forma aproximada, ou seja, a gente quer procurar a função u de x, que é a solução exata. Só que a gente não, vamos dizer que a gente não encontra ela, a gente supõe uma solução aproximada u barra, que é diferente de u de x. Tá? Essa solução aproximada u barra, se nós substituirmos ela aqui dentro da equação diferencial, o que vai acontecer? Em alguns pontos, essa igualdade aqui não vai ser obedecida. Ou seja, esse A derivado de segundo U de U em relação a x mais q de x não vai ser igual a zero. Tá? Então, a gente vai gerar aqui uma função r de x, que a gente vai chamar da função resíduo. Beleza? Então, quando a gente tem uma solução aproximada que não é igual a exata, nós geramos o que a gente chama aqui de resíduo da nossa equação diferencial. Tá? Então, notem, por exemplo, a gente solucionou em aulas passadas, fizemos uma aproximação de primeira ordem para esse problema. Então, nosso barra, nós calculamos lá, tinha esse formato. Se a gente pegar esse barra e colocar dentro aqui da equação diferencial, o que vai acontecer? Se eu tirar a derivada da segunda em relação desse termo aqui, vai zerar. Nosso resíduo vai ser, então, que é zero vezes x. Uma aproximação de segunda ordem, nós calculamos também em aulas passadas. Se nós substituirmos elas dentro da nossa equação diferencial, a gente vai ter aqui um resíduo agora, que é uma função da primeira ordem. Então, notem que se a gente não tiver a solução exata, a gente colocar essa solução aproximada dentro da equação diferencial, nós vamos ter essa função resíduo. O que os métodos de resíduos ponderados fazem? Eles escolhem os coeficientes C, nossa solução aproximada, minimizando de alguma forma essa função resíduo. Tá? Então, cada método vai ter alguma métrica diferente para minimizar a função resíduo que vai ser gerada. Tá? Então, os diferentes métodos que a gente vai ver são diferentes formas ou métricas de minimizar esse erro, esse resíduo que a gente está cometendo. A forma geral, o formato geral do método de resíduos ponderados
é dado por essa equação aqui. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai ter? Uma integral no domínio inteiro, ou seja, de 0 até L, de funções ponderação vezes a função resíduo. Tá? Essas funções de ponderação aqui vai ser uma para cada dimensão da nossa aproximação. Então, esse nzinho aqui é o número de coeficientes lá que a gente vai ter que calcular. Beleza? Então, só lembrando lá, a gente escreve o nosso barra como sendo somatório daquelas funções de CI vezes o φ. Então, esse nzinho é esse nzinho aqui. Beleza? Essas funções W, então, são as funções peso ou ponderação. E a forma de escolher essas funções de ponderação, as funções de peso, vai ser o que vai diferenciar um método de resíduo ponderado do outro. Então, o primeiro método que a gente vai ver aqui é o método dos mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados vai ser bem intuitivo. Por quê? Ele vai buscar minimizar, calcular os coeficientes C da nossa aproximação, de forma a minimizar o quadrado da função resíduo do domínio inteiro. Tá? Então, a ideia do método mínimos quadrados seria o quê? Minimizar a integral de 0 até L da função resíduo ao quadrado em todo o nosso domínio. Como é que a gente vai minimizar? Vai buscar os coeficientes C que executem, minimizem essa função, o quadrado da função resíduo, da integral da função resíduo, no domínio inteiro. A gente vai pegar, vai utilizar aquela relaçãozinha lá do cálculo diferencial. Então, por exemplo, se tem uma função f de x, se quer achar ponto x que minimiza a função, o que a gente faz? Fazer a derivada primeira da função c igual a zero. Em n dimensões, que a gente vai fazer, se a minha função f depende de um x que tem várias dimensões, eu tenho que fazer o gradiente da minha função em relação aos coeficientes c igual ao vetor nulo, tá? Que é o que está dado aqui nessa equação. Então a gente vai minimizar, vai escolher os coeficientes c fazendo o gradiente em relação aos coeficientes da integral do quadrado do resíduo, c igual ao vetor nulo. Então, o que isso vai representar? Gradiente de uma função igual a derivada parcial dessa função em relação a cada czinho aqui. Então, esse aqui seria o formato vetorial do nosso problema. O formato termo a termo seria o quê? Derivada parcial da integral do quadrado da função resíduo em relação a cada coeficientezinho da nossa aproximação, c igual a zero. Então, notem que, dessa forma, nós geramos aqui, nós temos n incógnitas, que são o número de coeficientes da nossa aproximação, e geramos n equações, utilizando esse nosso critério aqui de ultimalidade. Beleza? Então, com isso, a gente precisa calcular essas n equações para formar um sistema de equações e chegar lá num sistema linear de equações para ser resolvido. Notem que a gente pode fazer o quê? Aqui, só modificar um pouquinho essa equação 7. Você pode passar essa derivada parcial para dentro da integral. Vai ficar aqui integral de r ao quadrado. Então, essa integral de r ao quadrado seria o quê? Seria igual ao quê? A derivada parcial de r ao quadrado seria igual ao quê? Esse 2 desceria, seria duas vezes o que tem lá dentro, seria esse r aqui, vezes a derivada parcial do que tem dentro aqui do r em relação a c, que é esse primeiro termo. Então, rearranjando o termo de forma bonitinha, esse termo aqui, derivada parcial de r em relação a ci, seria a função peso aí do método do resíduo ponderado. Beleza? Um detalhe que vai ser importante aqui, a gente vai ter que formar então essas n equações calculando os coeficientes dessa forma, mas notem, nesse método de solução,
a gente não fez, em nenhuma etapa a gente não incluiu as condições de contorno naturais, tá? A gente inclui as condições de contorno essenciais escolhendo as funções φ, só que as condições de contorno naturais não foram incluídas na formulação. Então, para os métodos de resíduo ponderados, para o método aqui do mínus quadrados, a gente tem que escolher as funções φ de forma que elas também obedeçam às condições de contorno naturais. Tá? Então, é um pouquinho mais trabalhoso da gente utilizar esse método, porque a gente tem que fazer, então, as funções φ obedecerem às condições de contorno essenciais e também as naturais. Então, vamos ver como esse cara funcionaria aí para a nossa barra 1D. Então, a gente tem aqui a função resíduo de forma genérica. A gente tem que gerar funções de aproximação de modo que as condições de contorno, que a condição de contorno é essencial, ou seja, o C nulo em x igual a zero, e também a condição de contorno natural seja obedecida. Tá? Então, E vezes o linha tem que ser igual a sigma zero. Então vamos lá. Como a gente também não fez aquela integração por partes, o que acontece? Aqui minha equação diferencial aparece uma derivada segunda. Então, para uma aproximação fazer sentido, eu tenho que utilizar o nosso barra sendo um polinômio pelo menos de segunda ordem. A gente teria lá φ0 mais φ1 vezes C mais φ2 vezes C2. Então, tenho que utilizar um polinômio de segunda ordem como aproximação mínima. Eu não consigo utilizar uma aproximação linear. Então, notem que a gente encontra algumas desvantagens nesse método. A primeira, a gente vai ter que construir φ que obedeçam às condições de contorno naturais também. E, caso fosse importante aqui, mas a gente não poderia utilizar, onde não consegue construir uma aproximação linear utilizando mínus quadrados para esse problema. Então, vamos começar aqui com uma aproximação quadrática. Então, na aproximação quadrática, a gente vai ter que fazer aplicando a condição de contorno essencial, ou seja, o barra em x igual a zero tem que ser nulo, a gente tira lá que o nosso C0 é igual a zero. Tá? Agora vamos também aplicar a condição de contorno natural, ou seja, E vezes o barra linha em x igual a L tem que ser igual a sigma zero. Então, E vezes, vamos passar o E para o outro lado, o barra linha, o que é o barra linha? Vai ficar, então, C1 mais 2, opa, 2, C2 vezes x, que vai ter que ser igual a sigma zero sobre L. Então, vou substituir esse x por L, chego nessa expressão aqui, número 10. Isolando aqui o C1, temos a expressão para ele. Se a gente substituir, como o C1 está só em função de C2, vamos pegar e vamos substituir ele de volta na nossa função aproximação, aqui no nosso bar. A gente tem a expressão aí para o nosso bar. Beleza? Então temos aqui um polinômio de segunda ordem como incógnita, como função de aproximação. A única incógnita que nós temos aqui é o coeficiente C2. Então vamos com a nossa função, o barra em mãos, vamos substituir ela dentro da nossa função resíduo, que é o que a gente obtém aqui na equação 14. A gente pegou essa função aqui e colocou ela dentro da nossa equação diferencial. Tá? Como tem essa derivada segunda que vai acontecer, só esse termo aqui, C2, que vai sobrar. Então vai ficar lá 2 vezes C2, vezes o A, e A que já estava lá fora, mais Q0 vezes X. Tá? A nossa função ponderadora, então, é derivada parcial de R em relação a C2. Então, derivada parcial de R em relação a C2 é igual a 2 vezes EA.
Vamos ter só uma equação para ser resolvida aqui, que é a derivada parcial dr em relação a C2 vezes o nosso R. Então, substituindo esse cara que a gente calculou no slide anterior, que é o 2EA, vezes a função resíduo, que está aqui nesse segundo parênteses, a integral desse cara todo é igual a zero. Passando o termo que não contém o C2 para o outro lado, e resolvendo as integrais, a gente chega aqui na expressão para C2. Tá? Uma vez que a gente tem a expressão para C2, a gente consegue calcular quanto vale C1 se for o caso, ou só substituir direto o C2 aqui na equação 12, nós termos lá a função U barra aproximação por mínimos quadrados. Beleza? Então o procedimento vai ser basicamente esse. Então a gente vai ter, só recapitulando, a gente vai ter que gerar uma função de aproximação que obedeça às condições de contorno naturais essenciais. Vamos colocar vamos calcular a função R e as derivadas parciais de R em relação aos coeficientes para montar nosso sistema de equações e resolver ele para obter a solução aproximada. Beleza? Então, vamos fazer alguns testezinhos com a nossa solução aproximada que nós encontramos. Vamos ver se ela obedece às condições de contorno naturais. Então, se eu pegar essa função, se nós pegamos essa função U barra aqui da equação 21 que nós calculamos e testarmos a condição de contorno natural, vamos ver se ela funciona. Então, tirando a derivada primeira dela em relação a x, obtemos essa expressão, simplificando um pouco, a gente vê que a solução, que a condição de contorno natural obedecida, logicamente porque a gente calculou a função de aproximação utilizando a informação dela. Beleza? Se a gente não fizer isso, não forçar a condição de contorno natural ser obedecida nesses métodos ponderados, a gente vai cometer erros desnecessários. Beleza? Aqui, só para repetir o procedimento para a gente ver como funcionaria um caso com mais incógnitas, então resolver o problema com uma aproximação de terceira ordem. Então, notem que agora nosso polinômio, nossa função de aproximação é um polinômio que contém termos até terceira ordem. Se a gente aplicar as condições de contorno essencial, a gente tira lá que o C0 é igual a zero e tiramos lá o C1 como função de C2 e C3. Tá? Então, se a gente substituir o C1 lá no nosso barra e colocar ele dentro da nossa função resíduo, a gente obtém aqui a função 28. Tá? Para ter os termos, agora a gente tem duas incógnitas. A gente tem o C1, a gente já tem expressão para ele aqui embaixo. As nossas incógnitas vão ser o C2 e o C3. Tá? Então, no nosso caso, a gente vai precisar da função R para montar nosso sistema, da derivada parcial dela em relação a C2 e em relação a C3, que são as nossas incógnitas. Então, o R está mostrado aqui na 28, na equação 28, a equação 29 e 30 tem as derivadas parciais que nós precisamos. Com esses caras em mãos, a gente consegue montar o sisteminha de equações que vai nos dar a solução do problema. Tá? Então, se a gente resolver esse sistema aqui lá no Python, por exemplo, utilizando notação simbólica, vai tirar que C2 é nulo e vamos ter expressão para C3. Tá? Então, se a gente for voltar lá para a primeira aula lá de Hits, a gente vai ver que a solução com o polinômio de terceira ordem coincide com a solução de Hits e coincide também com a solução analítica da equação diferencial. Beleza? Da mesma forma que nós tínhamos para o método de Hits ou para o princípio dos trabalhos virtuais, a gente consegue ver que se a nossa função de aproximação contiver a solução exata, a gente recupera a solução exata do problema. Tá? E, logicamente, se a gente tentar fazer aqui uma aproximação de quarta, quinta, sexta ordem, você vai ver que os termos de quarta ordem para cima vão ser todos zerados, então também vai recuperar a solução exata do problema. Beleza? Então esse seria o procedimento para utilizar aí o método dos mínimos quadrados.
Um segundo método clássico de resíduos ponderados seria o método da colocação. Tá? O método da colocação, a ideia dele é bem simples. Como a gente tem aquela função resíduo, a gente faz ela zerar em alguns pontos do domínio. Tá? Então, se a gente tem uma incógnita, por exemplo, naquela aproximação de segunda ordem que nós utilizamos, que é o C2, a gente escolhe um ponto no domínio para fazer a nossa função resíduo zerar. Na aproximação de terceira ordem, que a gente tinha C2 e C3, a gente escolhe dois pontos no domínio para fazer a nossa função resíduo zerar. Beleza? Então a ideia, basicamente, do método de colocação é escolher pontos no domínio e forçar o resíduo CZ igual a zero neles. Então, basicamente, os n termos, os n incógnitas que a gente vai ter, vão ser os n pontos de colocação que a gente vai precisar escolher. Beleza? Escolhendo esses pontos, a gente substitui essa equaçãozinha 31 e tem nosso sistema de equações para ser resolvido. Então, professor, como é que eu faço para escolher esses pontos de colocação? É meio que não tem muito critério. Você pode escolher pontos que tenham interesse na solução, se querer que naquela região a solução seja mais próxima da exata, ou você simplesmente pode escolher aleatoriamente, uniformemente no domínio. Para a gente reescrever a expressão aqui do método de colocação naquela notação geral do método dos resíduos ponderados, a gente escolheria aqui a função ponderadora como uma função delta de Dirac. Então, x seria o que você estaria integrando aqui nessa equação 32. E notem que a função delta de Dirac é o quê? Ela é igual à unidade, quando esse cara aqui é zero, e é zero em todo o resto do domínio. Então, se eu incluir essa função aqui, de Dirac, sendo a função ponderadora, o que vai acontecer? Eu vou ter aqui dois pontos onde essa função não é nula. Ou seja, a gente recupera esse sistema aqui da equação 31. Tá? Então é só para formalizar a cara aqui da função de ponderação para o método da colocação. No método da colocação, acho que ela é mais fácil de ver fazendo. Então, basicamente é o seguinte: a gente tem a função aproximadora, então peguei aqui o nosso polinômio de segunda ordem do exemplo anterior. Tá? Então, a gente vai ter que construir ela da mesma forma que nos mínimos quadrados, tem que obedecer as condições de contorno naturais e as condições de contorno essenciais do problema. Tá? Então, como a gente já fez, só recuperei aqui. O que a gente vai fazer? Vamos pegar nossa solução, substituindo a função resíduo. Temos aqui a cara da função resíduo. Temos somente uma incógnita, temos que escolher um ponto no domínio para fazer essa função R ser igual a zero. Então, aleatoriamente, escolhemos aqui x igual a L sobre 2. Então, vamos pegar, substituir esse x que tem aqui nessa função resíduo C por L sobre 2 e fazer ser igual a zero. Então, vai ficar lá 2IAC2 mais Q0 vezes L sobre 2, ser igual a zero. Eu calculo a minha solução, o meu coeficiente C2, utilizando essa relação. Beleza? Então a gente tem aqui o método, a solução pelo método da colocação. Aqui, de propósito, eu escolhi a expressão que vai nos dar a mesma solução do que o mínimos quadrados. Só que se a gente pegar e escolher, sei lá, xi igual a L sobre 3, L sobre 4, 3L, 2L sobre 3, se vocês quiserem, a solução vai ser diferente. Então, a gente tem essa particularidade aqui no método da colocação. Fora isso, fica bem parecido com o método dos resíduos ponderados. O que os principais resultados dessa aula de hoje? A gente conseguiu gerar soluções aproximadas partindo da equação diferencial. Então, notem, na aula de hoje a gente não citou a palavra funcional. Tá? A gente não escreveu funcional de coisa nenhuma. A gente partiu diretamente
Na aula de hoje a gente não olhou para esses caras aqui, a gente partiu diretamente da equação diferencial do problema e obtivemos soluções aproximadas diretamente a partir dessas equações diferenciais. Tá? Então não resolveu a equação diferencial, a gente obteve essas soluções aproximadas resolvendo sistemas lineares de equações. Como é que a gente obtém, então, os coeficientes C da nossa aproximação aqui? A gente calculou eles minimizando a função resíduo com diferentes métricas. Então, por exemplo, o método dos mínimos quadrados, ele calculou C minimizando a integral da função resíduo, do quadrado da função resíduo em todo o domínio. O método da colocação calcula os coeficientes C da aproximação, fazendo o resíduo C igual a zero em alguns pontos no domínio. E assim por diante. Tá? Então a gente tem como, vamos dizer, vantagem aqui, a gente bolou, ou a gente aprendeu um método que a gente consegue calcular soluções aproximadas partindo da equação diferencial. E a gente tem como prejuízo, vamos dizer assim, é que principalmente a escolha das funções φ se torna um pouquinho mais chato de fazer. Tá? Porque a gente tem que respeitar também as condições de contorno naturais quando a gente vai construir as nossas funções φ. Para o caso da barra, que é meio trivial, mas se a gente partir para problemas maiores, por exemplo, o problema de uma placa, que já é um problema em duas dimensões, dependendo de como estão aplicadas as condições de carregamento, fica mais complicadinho da gente forçar essas condições de contorno naturais serem satisfeitas. Então, tem que ver bem se o problema em análise vale a pena utilizar esses métodos ou não. Então, a tarefa sugerida aqui é pegar o mesmo probleminha, seja barra 1D encaixada livre, plotar a solução aproximada encontrada com mínimos quadrados e gerar algumas aproximações adicionais utilizando o método da colocação. Por exemplo, escolhendo aí o ponto de colocação como sendo L sobre 3 ou 3L sobre 2 não é muito smart, tem que vamos fazer 2L sobre 3. Tem que ser dentro do domínio da para funções de segunda ordem. Então, essa aqui só precisa de enxergarem bem como é que funciona a diferença do método de colocação para o método mínimos quadrados. Então, notem que aqui o que eu estou pedindo para vocês é vocês plotarem a função resíduo. Tá? Então, vocês enxergarem bem quando a gente calcula os coeficientes por esses métodos que a gente viu na aula de hoje, a nossa solução não é exata. Tá? Então, eu quero que vocês peguem num gráfico lá, o eixo x vai variar de 0 até L. Eu quero que vocês vejam os diferentes formatos da função resíduo dependendo do método. Tá? Então, vai ser legal para vocês encontrarem, se familiarizarem com os dois métodos, principalmente quando a colocação vai ser diferente aqui, e para enxergarem quando a gente tem uma solução aproximada, a gente comete esse erro, e esse erro é uma função de fato. Tá? Então, o legal aqui é que vocês vão conseguir plotar de fato a função resíduo para os diferentes métodos de aproximação. Beleza? Esse conceito de vocês entenderem que essa função resíduo existe, ela está lá, a gente está cometendo esse erro, vai ser bem útil na aula que vem. Tá? A gente vai ver métodos de resíduos ponderados que chamam método de Galerkin. O método de Galerkin ele é bem legal porque a partir dele a gente vai conseguir passar por formalizar um pouquinho mais esse procedimento e vai conseguir sair da equação diferencial do problema e chegar até o funcional associado para os problemas de mecânica dos sólidos. Tá? Então, no cálculo variacional a gente saía daqui e chegava aqui. Na aula que vem, na outra, a gente vai sair da equação diferencial e chegar no funcional. Tá? Então vai ficar bem completa aí a formação de vocês. Então, se valer a pena sair da equação diferencial e obter o funcional, vocês vão saber fazer isso. E o caminho contrário também. Tá? Então, isso também para formulação de elementos finitos vai ser bem útil. Tem problemas que valem mais a pena ir para um lado, outros problemas que valem mais a pena ir para o outro. Beleza? Então, se dominam os dois caminhos possíveis.